Todo mundo abençoado? Amém. Então abra sua Bíblia já em Apocalipse capítulo 1. É isso aí, irmão Jefferson. O título da mensagem hoje é Antes e Depois. Isso faz lembrar aquelas publicações, né, de antes e depois na internet, já viu? Antes e depois do procedimento estético, né? Antes e depois daquela dieta, antes e depois de ir na academia, antes e depois de restaurar aquele móvel antigo, antes e depois de restaurar aquele carro antigo. E tem esse costume do pessoal postar a foto de como era antes para mostrar a transformação. E tem de tudo. Tem de tudo mesmo. E a ideia é essa. É mostrar que antes era feinho, né? E agora ficou mais bonitinho. E sabe que às vezes antes era melhor? Já viu isso? Que às vezes aquele antes era melhor que o depois. Mas geralmente a ideia é mostrar o contrário, né? A ideia é mostrar que agora sim ficou bonito, agora sim ficou melhor, mas nem sempre dá certo. Então a questão, queridos, é que hoje eu quero falar de Jesus. E nós temos um problema porque nós não temos nenhuma foto de Jesus antes da crucificação dele, e nenhuma foto também de Jesus depois da crucificação. Nós não temos fotos, mas nós temos o retrato falado, certo? Teve alguém que andou com Jesus, e teve alguém a quem Jesus se manifestou, apareceu para ele depois de ressurreto. Quem é esse? Que João? Não é o João Batista. João, apóstolo João? Isso mesmo, muito bem. Então tá. Então, queridos, essa revelação que Jesus deu a João está em Apocalipse. Vamos ver o capítulo 1 aqui. Se você encontrou aí, a gente vai começar a dar uma olhadinha hoje, porque na quinta-feira, quem esteve aqui na vigília, nós tomamos a ceia. E o pastor Ângelo nos ministrou, e ele nos deu sim uma visão, uma imagem do Cristo antes da crucificação. Ele nos deu uma retrospectiva da Semana Santa, aquela semana que antecedeu a morte de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e aquela é a imagem do servo sofredor, a imagem de Cristo, a foto de Cristo antes da sua crucificação. Então hoje nós veremos aqui em Apocalipse 1 a imagem do depois, a imagem de Cristo na glória, certo? Depois da sua glorificação. Então Apocalipse capítulo 1, vamos a partir do verso 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro
e último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte do Hades. Amém? Então aqui o apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha que servia de presídio para os criminosos condenados aí pelo Império Romano. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o crime que João cometeu? Qual? Oi? Bem forte. Não negar a Cristo. Isso. Muito bem. Ele cometeu os mesmos crimes que Jesus. Ele pregou o evangelho, aproximou as pessoas de Deus, amou, e agora estava nessa situação tão difícil, aqui exilado. João estava na ilha como quem estava aguardando a morte. Parecia que era o fim, mas nesse lugar, Deus abriu uma janela no céu. Irmãos, quando a gente olha a situação do João e começamos a pensar também nas situações que nós como cristãos enfrentamos por não negarmos a Cristo, não porque fazemos algo errado, mas porque fazemos o que é certo, também passamos por dificuldades, também passamos por lutas, também passamos por perseguições. Não somos mandados para uma ilha como ele foi, mas também somos colocados às vezes de lado, somos isolados, somos rejeitados. Mas são nesses momentos de dor, são nesses momentos de crise, são nesses momentos que nós nos sentimos muitas vezes abandonados, que o próprio Senhor se revela a nós, que Deus fala conosco, onde temos experiências tremendas com o Senhor, onde ouvimos a sua voz, onde sentimos a sua presença, onde somos tocados por Ele, onde o nosso coração se enche da alegria do Espírito Santo, justamente nesses momentos de tamanha dor. Quando as portas da terra estão trancadas, Deus abre uma janela no céu. Há momentos que nós nos sentimos na ilha da provação. Parece ser nosso fim. Estamos esquecidos. Um lugar de vergonha muitas vezes se transforma em lugar de vitória. Um lugar de humilhação que se torna um lugar de exaltação. E nesse lugar, Jesus se revela a João. Todos nós estamos tão familiarizados com a imagem do Jesus terreno. Tantos filmes mostram a paixão de Cristo e tantos outros sobre o sacrifício. Mas hoje, pela fé, vamos contemplar o Jesus celestial, o Jesus glorificado. João teve essa visão, versículo 12 diz: e voltei-me para ver quem falava comigo, versículo 12. Ou seja, João não viu Jesus imediatamente, primeiro ele ouviu. Ele ouviu uma voz, e era uma voz diferente, uma voz de trombeta, a voz com som de muitas águas, e ele então se virou para ver quem estava falando com ele. E eu fiquei pensando nessa experiência do João, e fico lembrando que Jesus está vivo hoje, ele não está morto. E Jesus continua hoje falando, mas tem muita gente virando as costas para Deus. A atitude de João ao ouvir a voz de Jesus foi se virar e ver quem estava falando com ele. E é essa a atitude que nós precisamos ter quando Jesus fala conosco. É preciso tomar uma atitude, é preciso tomar um posicionamento, é preciso mudar a direção da nossa vida para
ver a Jesus, para olhar para Jesus, para receber a revelação que Jesus tem para a nossa vida. É preciso mais do que ouvir, é preciso voltar-se para Deus, é preciso mudar de direção na vida. Tem tanta gente que está ouvindo falar de Deus, tem tanta gente que está ouvindo falar de Jesus hoje, mas não está nem aí. Ouve na Páscoa, ouve no Natal, mas não se volta para Deus. Não era uma voz qualquer aquela. Jesus continua falando através da palavra dele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, volte para mim, mas é preciso mudar de direção. É preciso voltar para ele, é preciso voltar para Deus. Muitas e muitas pessoas precisam voltar para Deus, voltar para Cristo. Versículo 13 fala que entre os candelabros estava semelhante a um filho de homem. Essa linguagem, filho de homem, você vê na visão de Daniel também, que se refere a Jesus. Mas aqui fala que Jesus estava entre candelabros. O que são esses candelabros? Candelabros são uma espécie de castiçal, onde colocavam lâmpadas, velas em cima. E a gente encontra esses candelabros no tabernáculo, no Antigo Testamento, encontra isso no templo para iluminar aquele ambiente, e esses candelabros representam a igreja de Cristo. Representa a igreja, a luz através do qual o mundo pode ver a Cristo. Jesus está entre os candelabros, Jesus está no meio da sua igreja. É através da igreja que o mundo percebe a Cristo. É a igreja iluminando que revela a Cristo. Jesus se revela por meio da sua igreja. Irmãos, estava uma bênção o louvor hoje, não estava? Passou tão rápido que eu pensei que tinha mais. Mas, queridos, o culto, ele é extraordinário, não por causa das músicas, não por causa da habilidade dos músicos. O culto é extraordinário não pela capacidade do pastor de trazer uma mensagem. O culto é extraordinário por causa da presença de Jesus no meio da igreja. É isso que torna, queridos, o culto diferente de qualquer reunião social. A presença de Cristo, onde estiverem dois ou mais, ali Jesus, Ele prometeu. Então, quando nós nos reunimos, né, Ângeli? Um torna para o outro a presença de Jesus real no nosso meio. Então, quando nós nos reunimos, queridos, Jesus está presente, e eu não sei quantos que creem nisso, ou têm essa percepção, essa sensibilidade, mas Jesus está passeando no meio da igreja. Nós vimos isso, essa figura que João vê, Jesus entre 7 candelabros, que ali que eles falam de 7 igrejas da Ásia Menor, contemporâneas daquela época, mas os teólogos são unânimes em dizer que essas 7 igrejas, embora existiram naquele dia, naquela época, elas representam as igrejas de todos os tempos, e representam os cristãos, porque igreja não é prédio, são pessoas, representam os cristãos de todas as eras, de todos os tempos. Porque 7, na simbologia apocalíptica, é o número da perfeição. Então Jesus está no meio da igreja, passeando. Jesus está aqui. E sabe o que Ele está fazendo? Jesus está nos pastoreando, amém, queridos? Ele está nos pastoreando. Jesus está nos alimentando, Jesus está nos orientando, Jesus está nos corrigindo, Jesus está nos ensinando, Jesus está nos protegendo. O mundo está mergulhado em trevas, a igreja é a luz. Sabe o que quer dizer isso? Que o mundo sozinho, ninguém vai encontrar Cristo.
Mas é a igreja sendo esse candelabro, é a igreja sendo essa luz que ilumina o caminho para o perdido ver Jesus, encontrar Jesus. João foi um amigo íntimo de Jesus, o mais íntimo. Enquanto os demais apóstolos fugiram, João permaneceu até o último suspiro de Jesus, aos pés da cruz. Ele viu Jesus. Até o último momento, ele viu Jesus sangrando. Ele viu Jesus com sede, pedindo água e recebendo vinagre. Ele escutou as últimas palavras de Jesus, o brado de Jesus do alto da cruz. Ele viu Jesus desfigurado pelo chicote romano. Ele viu Jesus com o rosto coberto de sangue pela coroa de espinhos que cravaram na cabeça dele. Ele viu saindo água e sangue com a lança que perfurou o seu lado. Ele viu Jesus seminu. Ele viu seus pés, suas mãos. Mas agora, quando João está naquela situação no exílio, ele vê Jesus de uma forma como ele nunca tinha visto antes. E como João vê Jesus? Versículo 13, ele vê Jesus na glória. E nessa visão que ele tem de Jesus, Jesus aparece para ele com vestes, uma veste comprida que chega até os pés e no peito tem um cinturão de ouro. Da última vez que João viu a Jesus, os soldados haviam arrancado as roupas dele, rasgado as roupas dele, a capa que zombaram dele foi negociada, foi feito sorteio. Mas agora ele não vê Jesus humilhado daquela forma. Ele vê Jesus com vestes sacerdotais, com vestes reais. Essa veste com essa orla, dessa veste que vai até o chão, era veste sacerdotal, veste de linho. Só que a veste sacerdotal era apenas com fios bordados de ouro. E esse que ele vê é um cinto de ouro maciço. Ou seja, era uma visão de um sacerdote e rei. Os homens usavam um cinto na altura da cintura, mas o sacerdote na altura do peito. Jesus se apresenta como o sumo sacerdote. E é isso que ele é diante de Deus. Ele intercede por nós. Esse era o papel do sacerdote. O autor de Hebreus fala que ele entrou não com sangue de bodes, de carneiros, mas com seu próprio sangue. E o Pai aceitou esse sacrifício de uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. E ele é o rei. João agora vê Jesus resplandecente em todo o seu esplendor. Verso 14, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e tão brancos quanto a neve. Os cabelos brancos simbolizam sabedoria, autoridade, santidade. E João, que estava sofrendo muito naquela ilha. Mas essa visão que ele teve de Jesus trouxe refrigério para sua alma, trouxe um novo alento, trouxe um novo ânimo. E esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Hoje nós não vamos à presença de um Cristo sangrando, um sofredor, mas nós vamos à presença de um Cristo glorioso, nosso sumo sacerdote, um rei lindo. Podemos chegar cansados, destruídos, mas a presença dele, a palavra dele nos renova. Nós encontramos descanso na presença do Senhor. Em meio às lutas encontramos descanso em olhar para Jesus. O verso 14 diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. A face de Jesus brilha como o sol no seu
esplendor. O que quer dizer esses olhos com chamas de fogo? Quer dizer que tudo vê. Não há nada que passa despercebido ao olhar de Cristo. Seus olhos são como chamas de fogo e iluminam qualquer coração. Não há ninguém que pode ficar oculto aos olhos do Senhor Jesus. Ele sabe tudo, isso fala da onisciência do Senhor Jesus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele sabia como estava o coração de João naquele momento. Ele sabe como está o nosso coração. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Tem a carta ali para 7 igrejas, irmãos. Para 5 dessas igrejas, Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Sabe o que Jesus está falando? Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu sei tudo que você faz. Eu sei que você deixa de fazer. Eu te conheço como ninguém mais. O mesmo João que nós vemos no Evangelho e no momento da ceia, como João, como o apóstolo mais íntimo, como aquele que se debruçava no peito de Jesus, agora cai ao chão como morto. Versículo 15 diz a respeito de Jesus que os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. João nunca tinha visto Jesus dessa maneira. João estava acostumado a ver os pés de Jesus empoeirados, calejados pelas longas caminhadas que eles faziam pelos vilarejos. Mas agora, aqueles mesmos pés eram pés que brilhavam como uma fornalha ardente, reluzentes como bronze polido. E você sabe que no passado não existia espelho, eles tinham que polir o bronze e usavam bronze como uma espécie para ver o seu reflexo. É a figura que João encontrou para descrever o quanto resplandecia os pés de Jesus. Isso fala, esses pés como fornalha ardente, fala da sua onipotência, da sua força que irá subjugar, esmagar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esses são os pés de Jesus. A última vez que João ouviu Jesus foram gritos de uma terrível dor. Na cruz, Jesus falou no dialeto do aramaico: Lama, lama, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? João ouviu isso. Logo depois, João ouviu Jesus gritar: tetelestai, que quer dizer, está consumado. Essas foram as últimas palavras que Jesus falou, e João ouviu esse terrível grito de dor. Mas agora João ouve Jesus e diz que a sua voz era como o som de muitas águas. Alguém aqui já conversou perto da cachoeira? Já teve essa experiência? Há 3 anos atrás, estivemos nas cataratas do Iguaçu. Tem aquelas passarelas, e a gente vai conversando, e quando chega próximo, é uma loucura aquilo. Aquilo abafa as vozes humanas. Tem dias que até vem assim um vapor, assim, um spray de água em você, assim, né? Tanta força, tanta água e um barulho assim ensurdecedor. Você não consegue conversar ali, ouvir quem está do teu lado, tamanho barulho. Então aqui nós vemos que João ouviu um som assim, um som como de muitas águas. Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus fala, não existe argumentação humana. O ser humano emudece. Um dia, cada um estará diante do Senhor prestando contas. Não vai haver argumentação.
não vai dar para botar a culpa em ninguém. O ser humano vai ficar sem o que falar diante da voz de Cristo Jesus. Não haverá contestação no dia do juízo, não haverá réplica, não haverá tréplica. A única voz que se ouvirá será do Supremo Juiz. Versículo 16 fala que tinha a sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Na sua mão direita é a mão da ação, é a mão da força, é a mão que governa. Jesus mesmo falou que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Estrelas na sua mão direita simbolizam os pastores a comando do Senhor Jesus. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada afiada de 2 gumes? Era a espada romana. Ela tinha fio tanto de um lado quanto do outro. Dificilmente alguém sobreviveria a um golpe de uma espada como essa, por causa da hemorragia. Assim é a palavra do Senhor Jesus, quando fala mais adiante em Apocalipse sobre a boca de Jesus, aquilo que vai sair da sua boca. Diz que com o sopro de sua boca ele derrubará o anticristo. Pensa no poder de Cristo. Ele nem vai lutar, vai fazer. E o tal poderoso Satanás, o anticristo, o diabo, cairá por terra. Espada é arma de guerra. O poder irresistível da palavra de Jesus no julgamento. O mesmo João que se debruçava, se encostava no peito de Jesus, agora versículo 17, caiu aos seus pés como morto quando o vi. E quando nós imaginamos essa cena, nós temos que lembrar de outros homens que também tiveram uma experiência com um vislumbre da glória do Senhor. Você lembra que quando Moisés teve aquela visão de Deus na sarça ardente que queimava e não se consumia, ele caiu com o rosto em pó. Você lembra de Isaías capítulo 6, que quando teve uma visão da glória, ele disse: ai de mim que sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Santo. O profeta Daniel perdeu as forças e quase desfaleceu por completo quando teve uma visão da glória. O profeta Isaías caiu em desespero. Paulo não suportou o brilho da glória quando Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e caiu por terra. Completamente cego. Queridos, o que eu quero enfatizar é apenas uma verdade. Quando nós temos uma real experiência com Deus, com Cristo Jesus, isso nos leva, irmãos, a um quebrantamento. E isso nos leva a nós nos rendermos a Deus de fato, a nos rendermos a Cristo. A uma mudança de vida. Aos pés de Jesus nós deixamos as nossas coroas. Aos pés de Jesus cessa toda a carnalidade. Aos pés de Jesus nós podemos dizer: estou morto para o pecado e vivo para Cristo. Aos pés de Jesus nos dispomos a fazer a sua vontade. Ele caiu como morto. Morto tem vontade própria. E dizemos: Senhor, governa a minha vida. Para adorá-lo, primeiro nós temos que temê-lo. E aquelas pessoas que tiveram uma real experiência com Cristo, irmãos, elas jamais abandonam a Cristo.
Nós cantamos hoje um cântico que dizia que os leões não puderam impedir a igreja do Senhor. Enquanto João estava exilado na ilha de Patmos, cristãos estavam sendo enrolados em peles de cordeiro, colocados com betumes, cravados em lanças e ateado fogo, iluminando a arena do Coliseu. Enquanto outros cristãos eram colocados ali para espetáculo romano, enquanto leões famintos devoravam eles. E historiadores fazem menção de que o que chocava, além das feras devorando e a multidão aplaudindo aquilo, era o rosto daqueles que eram devorados por leões. Um rosto não de desespero. Eu imagino que seja como o rosto de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para cima e viu Jesus ao lado do trono do Pai, esperando ele. Ele diz: Pai, não impute os pecados, perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. Uma atitude semelhante a Jesus. Paulo, quando teve a visão da glória, disse que era incomparavelmente melhor partir depois do que ele viu o que viu. Essa é a visão da glória. Aqueles cristãos estavam dispostos, irmãos, a ser perseguidos pelo Império Romano, a ser tratados como escravo, a serem mortos por feras famintas, a serem queimados, a serem deserdados por seus familiares, mas a glória os consumiu de um tamanha maneira que a vida aqui perdeu valor. É a visão da glória de Cristo. E é isso, quem tem uma real experiência com Deus, não abandona a Cristo por nada. Jesus é tudo. Irmãos, hoje tem gente abandonando a Cristo porque não foi cumprimentado, não recebeu um graça e paz na igreja. Porque não gosta de alguém na igreja, porque não gosta da música, não gosta do pastor, não gosta... Essas coisas são motivos para não ir num culto. Irmãos, tem muita coisa acontecendo que é chamada de experiência espiritual, que não passam de experiências emocionais. Porque uma experiência real com Cristo te leva a amar Jesus, te leva a amar a Deus, a se sacrificar pela causa dEle, a viver para Ele, a abrir mão do que for preciso, sabe, ainda que sofra perdas, danos materiais ou tempo, mas não abre mão de Jesus por nada. Ninguém consegue arrebatar a mão de Cristo. Uma pessoa realmente que ama Jesus, que teve uma experiência real com Deus, e se essas experiências que dizem que fazem com Deus, não levar a amar mais a Bíblia, a amar mais a Deus, a amar mais a igreja de Jesus, a amar os perdidos que ainda não conhecem Jesus, eu questiono essa experiência espiritual. Porque uma experiência com Cristo te leva a isso. A amar mais a Jesus, a amar mais a Deus, a amar mais a palavra, a viver mais em santidade, a abrir mão do que é errado, a ter prejuízos às vezes na vida por causa disso. Os apóstolos, irmãos, se alegravam pelo prazer de sofrer pelo nome de Jesus e foram açoitados até em praça pública. É a visão, consumidos pela visão. Versículo 17 diz que então ele colocou a sua mão sobre mim, a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. João nunca teve medo de Jesus, mas aquela visão da glória, queridos, sabe quando você vê o santo e vê o teu pecado? Sabe quando você chega muito perto da luz e começa a ver a sujeira? Não tem como. Quando Pedro estava no barco e percebeu que Jesus era o Filho de Deus, disse: Senhor, sai desse barco, não tem lugar para mim e para ti, eu sou muito pecador. E Jesus aqui estendeu a sua mão
tocou. Jesus não precisava fazer isso, mas olha o amor de Jesus, ele toca. Não tenha medo. Quem de nós não tem medo? Se alguém fala que não tem medo, é mentiroso. Todos nós temos medo, queridos. Nós temos medos. Por isso tem tanto não temas na Bíblia, né? Tem um para cada dia do ano. Nós somos frágeis. Mas Jesus disse para João aqui, e diz para nós também, não tenha medo. Não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Quer dizer, eu estou no controle de tudo. Eu sou a fonte da vida. De mim que foi gerado toda a vida, tudo que existe. Não temas, não precisa ter medo. É a morte que você tem medo? Não precisa ter medo da morte. Versículo 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte do Hades. Chave significa possibilidade de abrir e fechar, é autoridade. Tem poder para abrir porta, tem poder para fechar a porta. E Jesus aqui que nos fala que ele tem as chaves não apenas do céu, mas as chaves do Hades, pode ser sepultura, pode ser inferno. Ele tem essa chave. Então não pensa que o diabo está reinando no inferno, que tem uma chave lá. E já teve gente que diz, não, eu quero mais ir para o inferno mesmo. Lá tem muita farra, muita festa, muita sensualidade, né? O meu lugar é lá, meus amigos estão lá. Frio não vai ter. Bem quentinho lá. Mas quem tem a chave, queridos, da vida e da morte é Jesus. Por isso ele me diz, não temos o diabo, não temos homens, tema a Cristo, tema a Deus que pode lançar alguém no inferno ou no céu. Aí nós temos que temer. Alguém vai lá preparar as crianças, vai ter um teatrinho já, pode já se preparando que já vai. Pode ir lá, Pedro? Só avisar as crianças? Obrigado. Já pode ir vindo. Vocês vão ficar em pé, queridos? Qual é a visão que você tem de Cristo? Essa é a questão. Quem é Jesus para você? Você tem a visão do antes ou a visão do depois? É isso que difere a cruz protestante da cruz católica. A cruz católica está o Jesus morto no crucifixo. E a protestante, a cruz está vazia. Que Jesus ressuscitou. Não está mais lá. Ele está vivo. Você tem a visão do Cristo morto ou do Cristo vivo? Quem é Jesus? Alguém distante de você? Ou alguém próximo de você? Enquanto você não ver a Jesus, você não viu nada ainda. Pense nas visões mais lindas que você teve nesse mundo. Pensa nos olhos da sua esposa, essa que é sua esposa hoje. Pensa a primeira vez que você a viu, ou seu marido. Você lembra da face dele, dos olhos dele? Eu me lembro quando vi a minha esposa pela primeira vez, fiquei apaixonado. Mas ainda assim a visão de Cristo é superior a isso, queridos. Você lembra da visão do seu filho, da sua filha, do rostinho dele quando nasceu? Na minha época não tinha, ou se tinha, a gente não conhecia esses ultrassom 3D, como existe hoje, né? E a minha esposa, de propósito, a gente não queria saber o sexo do bebê. E
Ia fazer os exames e fazer ultrassom. Quer saber o sexo? Não. A gente queria surpresa. E é uma visão linda quem é pai e mãe, né? Ver o rostinho do bebê quando nasce, né? Tudo que quer depois. A mãe 9 meses carregando ali, né? O pai também. Tem tantas coisas lindas assim que a gente já viu nesse mundo, queridos. Mas ainda assim, não se compara à visão de Cristo Jesus. Um dia nós vamos estar na glória, queridos. E é um lugar, queridos, incomparavelmente melhor que este mundo. Às vezes eu fico imaginando, queridos, assim, ó. Eu não fiz viagem internacional. Para não dizer que eu não fui até o exterior, eu fui até o Paraguai. Mas sabe assim, ó. E também não tem problema em morrer sem conhecer a Europa, né? Os países aí. Mas eu fico olhando na internet, tem uns lugares tão lindos, né? Tem alguns lugares assim que são paradisíacos. Algumas paisagens com cachoeiras, com floresta, com mar, com ilhas assim, que você pensa, meu Deus, como é lindo. Deve ser muito feliz quem mora aqui. Se aqui a gente tem essas coisas tão lindas, e Paulo diz que a visão da glória é incomparavelmente. O mais lindo aqui é feio perto do que nós vamos ver na glória, querida. Você consegue tentar entender isso? A hora que a gente vê a Jesus, a gente vai estar tão apaixonado, tão tomado de amor por Ele. Não pense que a gente vai ficar sentadinho na nuvem, não. Vai ser um reino. Nós vamos viver eternamente. Nós vamos servir o Rei Jesus. Nós vamos trabalhar, queridos. Só que o trabalho não vai ser com esse peso de Gênesis que diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Vai ser um trabalho de satisfação, não de dor, não de peso, não de suor. Servindo ao nosso Rei. O Rei dos Reis, o Rei da glória. Nada nesse mundo pode nos dar mais ânimo do que uma visão correta de Cristo Jesus. Sabe, é tão fácil a gente ser engolido pelas lutas, pela dificuldade, pelo entretenimento. O mundo também está encantador, pelo ativismo, e perder a visão de Jesus. Perder Jesus de vista. Mas Deus está abrindo os nossos olhos para vermos Jesus como nós jamais vimos. Amém, queridos? Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor enquanto nós estivermos aqui. Cada dia de glória em glória, de experiência em experiência, em espírito e em verdade, andando no espírito, andando com o Senhor, confessando o pecado quando caímos e erramos, dia após dia, de glória em glória, vamos tendo cada vez uma imagem mais clara de quem Jesus é, uma visão do Rei da Glória, uma visão nova, uma visão real do Cristo vivo. Abre os meus olhos, Senhor, abre os olhos do meu coração, Jesus. Abre os olhos da fé para que eu possa te adorar como o Senhor merece. Porque senão, irmãos, nós vamos adorar através da religião, sem uma experiência realmente com Cristo. Vamos orar nessa noite? Senhor, Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei de todo o universo. Tudo foi criado por Ti, para Ti, por meio de Ti. Tudo foi criado para a Tua glória. Tudo vem de Ti, vai para Ti, é para Ti, Senhor. Nós existimos para Ti. Foi o Senhor que nos criou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, porque o Senhor soprou vida em nós. Nós somos hoje do Teu corpo, da Tua igreja, porque o Senhor nos salvou, porque o Teu Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, por causa do Teu sacrifício na cruz. Senhor, glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome.
Nós nessa noite lembramos, Senhor, que o Senhor fez por nós aquela cruz, mas nos alegramos porque o Senhor não ficou cravado naquela cruz, o Senhor ressuscitou. Aleluia, o Senhor reina. Obrigado, Deus, por essa visão que o Senhor nos deixou na Tua Palavra, onde mostra o Senhor reinando, como aquele que é o único digno de abrir o livro do Cordeiro, o livro da vida. Obrigado porque nós temos nosso nome lá, Senhor. Obrigado porque um dia, assim como João ouviu o som de trombeta, o som de muitas águas, um dia a trombeta soará e nós ouviremos o Senhor nos chamando para estar para sempre contigo, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos orar, Deus, para que em meio às tribulações desse tempo presente, em meio às lutas, aos entretenimentos, aos muitos encantos, às muitas luzes que brilham nesse mundo, Senhor, que essas luzes coloridas não venham ofuscar o Teu brilho, o brilho da Tua face, mas que possamos olhar para Ti, Senhor, que possamos ter experiências reais contigo, Senhor, experiências profundas de relacionamento, de ouvir a Tua voz, de contemplar a Tua beleza, de andar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Abre realmente, Deus, os olhos do nosso coração, abre os olhos da fé, Deus, para que possamos Te contemplar, para que possamos Te temer, e assim também possamos Te adorar, como aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele do qual toda a vida emana. Bendito seja o nome do Senhor. Receba nessa noite o louvor, a honra, a glória, a gratidão do Teu povo aqui reunido, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o Senhor dessa pequena comunidade aqui, Senhor. Tu tens toda a liberdade de passear aqui em nosso meio, Senhor, com chamas de fogo, Deus, olhar os nossos corações, trazer luz onde há escuridão. Tens toda a liberdade e o poder de nos curar, tem toda a liberdade e o poder de nos corrigir, de nos ensinar o caminho certo, de nos alimentar, de nos livrar das mãos do inimigo, de todas as ciladas que nos rodeiam. Glórias ao Teu nome, Jesus. O Senhor vive, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus, e para sempre, Senhor, queremos olhar para Ti e Te servir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que a igreja sente mais um momento, que as crianças vão